De volta com o Educador Entrevista, converso hoje aqui com a Silvia Cristina Reis, tabeliã de notas e de protesto aqui do município. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui hoje, poder participar. A gente conversava no intervalo que você está também interina do Registro Civil. Sim, eu sou tabeliã titular, né, no cartório de notas e de protesto aqui da cidade, e já desde 2011, mas atualmente, aí desde março, só agora eu estou como interina no Registro Civil. Significa que eu estou só por um tempinho ali até vir um concursado. Perfeito. Tabelião, né? Vamos entender a função, né? Como é que se chega à função e qual a formação para a função. A formação é jurídica, então é necessário ter o curso de Direito. Existe e o acesso é via concurso público. Existe uma exceção, pessoas que já têm aí 10 anos de experiência em cartório podem também prestar o concurso público. Mas atualmente, então desde 1988, que foi regulamentado em 94, o ingresso é por concurso público, feito pelo Poder Judiciário. Perfeito. E às vezes as pessoas não entendem que é um braço do Poder Judiciário a estrutura, né? Sim, nós somos vinculados na medida em que somos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Então, todo ano, por exemplo, nós temos correição, a juíza vai até o cartório, verificar como está o andamento dos serviços. Além disso, né, a todo momento nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário, quem atribui a função e faz a prova também do concurso, né? E a função é jurídica, então muitas funções que antes eram só do Judiciário, hoje também nós podemos praticar. Perfeito. Muitas vezes as pessoas têm a rotina junto aí às estruturas, reconhecimento, autenticação de firma, etc. Isso é o arroz com feijão, o básico, né, que as pessoas têm contato inicialmente. Mas o serviço é muito extenso. Sim, né? sim. E acho que é difícil uma pessoa que alguma vez na vida não precisou. Sim, cartório, assim, é impossível passar pela vida, né, sem usar o serviço de um cartório. Então, ao nascer, o primeiro documento que qualquer cidadão tem é o registro, a certidão de nascimento. Então, ninguém passa aí a vida sem precisar de um cartório. Quando se casa, depois, por acaso, se divorcia, vem a falecer. Então, o registro civil está presente aí na vida de todos, sem exceção. E, além disso, né, nós temos outros serviços de cartório, como no Notas, no registro de imóveis, em que comprou um imóvel, vendeu, ou vai fazer um pacto, uma declaração, sempre ali os cartórios estão presentes na vida das pessoas. Exatamente. E cada vez mais tecnológicos, né? A gente conversava isso durante o intervalo, né? A tecnologia dinamizou muito o trabalho. Sim, hoje muitos atos, na verdade todos os atos dos cartórios de notas, eu vou falar mais aqui de notas, que é e protesto, né? E um pouquinho do registro civil, podem ser praticados de forma eletrônica, à distância. Então, não tem mais necessidade de ir ao cartório hoje em dia, se a pessoa não quiser. Nós temos uma plataforma do e-notariado, então, nós fazemos uma videoconferência com a pessoa, um sistema do Zoom, aquela que está todo mundo acostumado, com um certificado digital que fica salvo no celular, a pessoa assina e está com a escritura dela ali feita. Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? De se ter essa dinâmica, e a dinâmica também mudou a questão até da velocidade dos processos, não é? A gente sabe que muita coisa também é burocrática, tem o seu tempo, né, para se levantar, mas isso melhorou muito. Sim, melhorou muito, principalmente na questão quando a gente fala aí de desjudicialização, de tirar processos do judiciário. Então, inventários, divórcios, coisas que antes eram muito morosas, que as pessoas tinham muito medo, né? Vai demorar anos até eu resolver o inventário, o divórcio, a partilha dos bens. E isso hoje é muito rápido, muito tranquilo no cartório, né? Ainda a gente vê muita gente com medo de ir ao cartório, com receio, achando que vai ser burocrático. Às vezes as pessoas vão lá nervosas. E o nosso papel é justamente o contrário, né? Então, a gente sempre diz, olha, o trabalho difícil deixa que a gente faz. Você só precisa me trazer os documentos básicos, me contar o que aconteceu, e a gente vai achar aí uma solução para o seu caso,
nem vai doer, né? A gente brinca aí com as pessoas e acaba sendo dessa forma. Porque ninguém, né? Eu sempre falo, ninguém vai ao cartório feliz. Estou aqui tranquilo, vou lá passear um pouquinho. As pessoas sempre vão com certo receio, mas a gente consegue fazer isso ser menos traumático. No seu registro civil, quando vão se casar. Né? Aí vai feliz. Vai feliz. Eu falo que o pouquinho tempo que eu estou no registro civil, eu já consegui, a pessoa pisa no cartório, a gente já consegue saber o que é, né? Principalmente casamento. Ela chegou de mão dada, dando um beijinho, fala, olha, é para casar, porque depois que casa não é mais assim, não. Acaba a paz cartorial aí. Mas é interessante pensar, né? Porque, de fato, não é um espaço de solução de problemas, né? Muitas vezes, na maioria das vezes aí. E acaba também tendo essa questão de que, muitas vezes, vão pensar no inventário. Né? Muitas vezes, hoje, a demora não é muitas vezes em função mais do cartório, mas sim do acordo entre as partes. Né? Sim, para a gente conseguir trabalhar no cartório a questão, principalmente inventários, o primeiro passo é que tenha um acordo, né? Então, que as partes aí estejam de acordo. Isso também nós temos muito apoio, muita cooperação da advocacia. Então, nós temos, sempre que vamos fazer um ato nesse sentido, inventário, divórcio, é necessária a presença de um advogado. Então, normalmente, as partes já conversaram com o advogado, já estão aí compostas, né? Já entraram num acordo, ou a gente às vezes até ajuda um pouquinho nessa negociação, dando espaço para as partes conversarem, mas estando todo mundo em acordo, o trâmite é rápido. Falávamos no bloco passado, né, a respeito desse acúmulo de funções aqui, né, junto também ao registro civil, e a Juliana aqui, né, parabenizando pelo trabalho e falando justamente disso, né, como é que comandar dois ao mesmo tempo. Eu estou desde março no registro civil e acho que fico mais uns 6 meses, aí não é tanto tempo. E eu falo que eu fui muito abençoada, eu dei muita sorte aqui com a equipe que eu tenho nos 2 cartórios. Então, o pessoal me ajuda muito, eu já estava com uma equipe muito robusta e funcionando muito bem no tabelionato, então isso me permitiu ter um pouquinho mais de tempo lá no registro civil, organizar isso tudo. Também lá agora está redondinho, organizado. E eu fico de manhã em um, à tarde em outro, acabo retendo as questões mais complexas, porque eu tenho que decidir, que eu tenho que sentar e estudar um pouquinho. Mas está dando tudo muito certo. Para mim está sendo muito prazeroso. Eu estou aprendendo demais mesmo. Muito rico. Porque, de fato, não é, como a gente falou, a gente pensa mais nas ações e nos serviços comuns do dia a dia. Mas tem muitas coisas que são casos particulares, que têm o seu detalhamento e que exigem mais dos profissionais. Ai, sim. Olha, e isso não só de mim, tá? Mas de todo mundo que trabalha nos cartórios, de todos os escreventes lá. Eu brinco com eles que todos aqueles exemplos que nós vemos nos livros jurídicos aparecem e além daqueles. Assim, doutrinador nenhum, escritor nenhum conseguiu prever o que a criatividade humana faz. E no dia a dia do cartório, ali no balcão, a gente vê de tudo. É muito divertido e, ao mesmo tempo, desafiador, porque a gente tem que parar para estudar e conseguir dar soluções ali para os casos que aparecem. Exatamente. Porque também é aquela questão, não é? De certa maneira, as leis são pensadas e imaginadas num contexto geral, não é? A especificidade, o detalhe, às vezes escapa, não é? E aí exige uma questão extra de verificar, tentar achar casos similares para tentar aí dar um direcionamento. Sim, não, aí é sempre eu acho que isso também que nos torna muito diferentes aí das máquinas, né? É o olho no olho, dar atenção para a pessoa, saber que aquele caso é diferente do outro, por quê, qual a particularidade de cada caso, qual a necessidade da pessoa, né? E isso acaba sendo muito, muito rico para nós. A gente tem que sempre parar, estudar algum caso diferente, mesmo os mais simples. A gente acha que, nossa, esse vai ser facílimo de resolver. Aí, quando começa a analisar a documentação, tem alguma coisinha ali no meio. Exato. Rodrigo, colocando uma questão interessante que a gente até comentava no intervalo. Por que que hoje se exige a renovação constante de certidão de nascimento para as atividades?
Tá. Não é uma exigência dos cartórios, tá? Às vezes as pessoas chegam bravas lá nos cartórios. De novo? Ou para reconhecer firma, ou para pegar uma certidão, mas eu não aguento mais, eu já pedi. Não é uma exigência nossa, pelo contrário. Mas é muito importante pela questão de segurança. Vamos dar o exemplo aí da certidão de nascimento, que inclusive foi a pergunta. Quando eu tenho no livro os registros de nascimento, eles são todos num livro, né? E além de estar no sistema, lógico, mas a parte física dele. E existe uma coluna na direita que eu vou ali anotando tudo o que acontece na vida da pessoa. Então, ela foi emancipada, ela alterou o nome, que hoje é possível alterar nome, alterou o gênero, ela veio a se casar, se divorciou, casou de novo, faleceu. Então, isso tudo está ali anotado. Então, eu tenho a vida da pessoa inteirinha nessa certidão. Então, vamos pensar que essa pessoa, foi o Rodrigo, né, que fez a pergunta. O Rodrigo vai negociar com alguém, comprar um imóvel, vender. Quem está negociando com ele precisa saber. Ele é casado, o imóvel é só dele, a mulher tem que dar anuência, ou um credor, ele mudou de nome, não mudou. Então, isso tudo, com uma certidão atualizada, a pessoa consegue saber e ter a certeza disso. É o que nós chamamos aí da publicidade do registro civil. E é importante pensar nisso exatamente pelos exemplos que você dá, né? A gente tem várias mudanças hoje de maneira mais constante que a gente não tinha no passado, né? Olha, você tinha um período que não existia separação, não existia divórcio, né? Então isso não entrava para o registro porque não existia. A gente não tinha mudança de nome de uma maneira constante, né? Isso não existia, mudança de gênero não existia em registro. Hoje está tudo aí e tem que ser atualizado, porque se essa informação não é atualizada, corre o risco de toda essa documentação que foi feita, da compra de um imóvel, etc., não bater ali. Sim. E assim, a gente pode ir até além, pensando no registro civil, né? Ele não tem só a função de gerar uma segurança para terceiros, tem essa função muito importante, mas também até para uma questão estatal mesmo. Então, todas as informações dessa pessoa vão para os órgãos, INSS, Receita Federal, para os municípios, até para saber mesmo como conduzir as políticas públicas. Então, eu vou vendo, com as informações do registro civil, quantas pessoas nascem naquele município, quantas pessoas morrem, qual a causa do óbito, o que está faltando ali que o poder público possa intervir, melhorar. Então, são informações muito importantes. E o Júlio perguntando a respeito disso, né? Com toda essa segurança, melhorou muito a questão de se evitar fraudes. Sim, com certeza. É um dos objetivos do registro civil. Eu digo que não é o único, todo mundo sempre pensa nisso, fala, mas é para evitar fraude, é porque nós vivemos num mundo, num país de muitas fraudes. Sim, mas não só por isso, né? Tem muitas outras funções. Eu falo que os cartórios, o serviço dos cartórios, a publicidade, a segurança, é muito rico e é muito válido, vai muito além disso, né? É para realmente conduzir aí toda a vida da pessoa, toda a função estatal mesmo, a prestação de serviço público. E, logicamente, também para evitar fraude. É que se a gente pensar num contexto de tantos benefícios que nós temos, combater a fraude seria um deles, né? Não só esse. Também tem uma função muito clara de manutenção de informação, né? Parece que é pouca coisa, mas não, né? De criar um ciclo histórico de informação. É o que a gente está falando, né? Olha, quando a gente pensa em imóveis, aí, compra e venda, né? Você tem um registro histórico, né? Em alguns casos, de mais de um século dessas movimentações. Sim. Né? Tudo isso isso dá não só a titularidade para o sujeito que está hoje, mas você entende um percurso histórico aí que está resguardado. Sim, toda uma segurança, né, uma cadeia, então nós temos toda a continuidade aí dos atos, tudo de forma muito segura e é tudo arquivado de forma assim perene, eterna. Então todos os nossos arquivos lá históricos, no tabelionato de notas, por exemplo, nós já até divulgamos isso há um tempo, nós temos registros lá de compra e vendas de escravos, temos escrituras do Cândido Portinari, então coisas muito ricas que ficam guardadas ali, né, que ficam preservadas para sempre. Então hoje tem um acervo histórico físico muito bonito, muito bem preservado, e isso tudo também já em meio digital. Muito bom.
Miguel coloca também uma questão interessante aqui a respeito de reconhecimento de firma, né? Se a ação de se refazer os cartões lá de assinatura tem sido mais constante, já que hoje quase ninguém mais, né, escreve cursivamente com rotina. Isso atrapalha nas assinaturas? Olha, nas assinaturas, não muito, porque a gente precisa do padrão da escrita da pessoa, né, para caso tenha necessidade de uma perícia no futuro, então isso vai para o cartão. Mas a assinatura em si, ela não costuma mudar tanto, assim, pelo fato de não escrever. Pelo menos a gente não vê isso na prática. Mas que muda, muda. Eu conto até, quando cheguei no cartório em 2011, tinha um padrão de assinatura. Eu assinava de uma determinada forma. E de tanto assinar documento, assinar, minha assinatura mudou completamente. Aí um dia eu cheguei e tinha o meu cartão em cima da minha mesa para eu atualizar o meu cartão, senão eles não iam mais reconhecer a minha firma. Eu falei, então tá bom. E acontece, né? Acontece. E acho que por isso que às vezes as pessoas estranham, né? Olha, pediram para atualizar o cartão, mas por quê, né? Sim. E aí você compara, de fato, com o tempo vai alterando. É justamente por segurança, né? Eu tenho, no Instagram, eu faço uns quadrinhos tem um de brincadeira, assim, engraçado, e eu até falo, é como se fosse um usuário do cartório reclamando, mas toda vez que eu venho aqui eu tenho que mudar, tenho que provar que eu sou eu, mudar meu padrão. E isso tudo é para segurança, porque você imagina que vai chegar no balcão de um cartório, um documento que você assinou, sem você estar ali para dizer que assinou realmente, e o funcionário tem que ver que aquilo bate, que foi você mesmo que assinou. Então, se tiver qualquer indício, qualquer dúvida, a gente não vai fazer para garantir a segurança de quem assinou. Ana Cláudia aqui com uma pergunta extremamente simples, né? Diferença de notas e protesto. Vamos lá. Em muitas cidades são separados, tá? Em cidades maiores são 2 cartórios diferentes. O profissional é sempre o tabelião. Depois, aí tem o tabelião registrador. O que atua nessa frente de notas e de protesto é o tabelião de notas ou de protesto. Notas, basicamente, nós vamos fazer os atos de escritura, procuração, reconhecimento de firma, autenticação. Protesto seria a situação de inadimplemento, descumprimento de algum título de crédito, algum documento de dívida. Então, nós vamos fazer essa função, o protesto mesmo. Então, nós vamos pegar esse título, intimar o devedor e ele pode pagar no cartório, aí o credor recebe o dinheiro ou ele vai ser protestado. Então, seria isso. Seria a prova, o protesto seria a prova de descumprimento de uma obrigação de um título de crédito, de um documento de dívida. Tem a ver com recebimento de valores, essa parte aí. Protesto que pode gerar uma apreensão de bem, de valor, etc. Isso aí está no campo da execução do judicial, tá? O protesto, eu posso dizer que ele tem 2 funções aí. Uma para o credor, que ele tem a função, mais uma oportunidade de conseguir receber um valor que ele não recebeu. Então, seria uma forma de cobrança, vamos falar assim, para o credor. Totalmente gratuito, ninguém paga para levar um título para o cartório. E para o devedor, também é mais uma oportunidade de pagar. Então, eu não paguei, o título já está vencido, eu tenho a oportunidade de, em 3 dias, pagar isso, né, ficar livre dessa dívida ou vai ser protestado. E aí o protesto, ele vai ter essa restrição no cartório, sempre que eu pedir uma certidão dessa pessoa, ela vai constar devendo, é o dever no cartório, né, aí um bordão que a gente tem, e isso também pode ser comunicado aos órgãos de crédito. Então, essa informação vai para a Serasa, SPC. E agora nós temos uma grande novidade no serviço de protestos, foi ótimo a gente ter chegado até nesse ponto, que é a solução negocial de dívidas. Então, tanto o devedor como o credor, havendo aí uma relação de inadimplência, né, de descumprimento de uma dívida, pode entrar com um pedido de negociação. Então, o credor fala, olha, você me deve 1.000, o que você acha de me pagar 900 em 3 parcelas? Da mesma forma, o devedor também pode fazer isso. É ainda bem incipiente, está começando, foi uma alteração legislativa bem recente, mas que eu vejo aí que vai ser uma ótima oportunidade para as pessoas e de resolver isso também, de evitar que isso vá para o judiciário. E de fato, né? Porque de fato sana a questão, né? Um jeito de conseguir aí atender os 2 lados. Quem quer receber, lógico, né? Se torna mais interessante do que protelar isso ainda mais.
Sim, levar isso para o judiciário, né? A ideia nossa é sempre deixar para o judiciário, para o poder judiciário, questões que demandem, que eles precisam resolver mesmo, que tem um conflito grande. Essas questões que são mais fáceis de ser resolvidas, hoje em dia os cartórios estão conseguindo resolver bem. E com a mesma segurança do judiciário. Então, um devedor que paga no cartório, ele nunca mais vai poder ser cobrado. Ele tem a certeza de que ele tem a quitação mesmo daquilo. Perfeito. Você coloca aí nessa questão como incipiente aqui, não é? E o Augusto questionando isso, não é? É uma ação que começou e que as pessoas podem acionar a qualquer momento? Como é que funciona? Sim, por enquanto está sendo feito na capital, tem alguns cartórios em projeto piloto, né, com relação a isso, mas eu acredito que muito em breve nós já vamos começar a praticar isso aqui. Mas é bem rápido mesmo. E é o que a gente falava no início do nosso bate-papo, né? As coisas têm evoluído, não é? Para, de fato, dar mais agilidade, funcionalidade, porque, como a gente disse, a ideia da estrutura é resolver problemas e não criar mais. Sim, sim, e nós temos tido muito êxito com isso, né? Tanto que todas essas medidas, esses instrumentos novos, essas atribuições, competências novas que os cartórios têm recebido, são justamente porque nós temos tido êxito, tem dado certo, né? Então, eu falo que é sempre um voto de confiança do Poder Judiciário, dos advogados, da própria sociedade nos serviços dos cartórios. Então, a nossa demanda tem sido alta por resolver, né, questões que antes eram só do judiciário, que antes eram muito morosas. E isso é um bom sinal, um ótimo sinal, que está sendo bem cumprida essa função que nos foi dada. Exatamente. E evolui até o processo jurídico, né, dentro da estrutura, né? Porque é isso, olha, você tem uma pessoa lá com formação, com essa designação, e criando-se essa jurisprudência, né? Porque também tem isso, né? Olha, São Paulo faz um piloto aí, dá certo, isso passa a ser implementado. Então se cria uma rotina positiva e que dinamiza ainda mais. Sim, e os ganhos são inúmeros, né? Principalmente para a sociedade. A gente tem muito feedback positivo, tanto dos usuários, dos clientes, como dos advogados, que são sempre aí nossos parceiros. A nossa ideia é sempre colaborar mesmo, né? Sempre colaborando com o judiciário, colaborando com a advocacia. Ana Luísa, parabenizando pelo trabalho e pela clareza das explicações e questionando a respeito dos documentos históricos que a gente falou, não é? Esses documentos estão disponíveis? Como é que funciona aí para as pessoas terem acesso? Então, a única forma de publicidade nos cartórios é através de certidão. Então, não é possível ver esses livros, até pela segurança do acervo. E isso não só com relação à questão histórica, todos os livros mesmo. E até o que eu lavrei ontem, esses livros são sempre internos, né? A única forma é através de certidão. Então, é possível as pessoas pedirem uma certidão disso. Existe esses dias, recentemente, até para o doutor Fábio, juiz aqui da comarca, nós disponibilizamos algumas certidões desses atos, que eram um trabalho histórico do Tribunal de Justiça. Me parece também que tem algum projeto de alguns museus, de terem também acesso a essas escrituras para compilar, para deixar isso mais acessível ao público. Hoje em dia, através de certidão, eu consigo dar uma certidão que seria uma cópia daquele livro, mas ver o livro mesmo não é franqueado ao público. Perfeito. E a questão, acho que no futuro breve, até digitalização, né, até facilita o contato disso, né, quando a gente pensa no documento histórico mesmo, né, que já tem um distanciamento aí, porque também a gente tem a bendita Lei Geral de Proteção de Dados, que é um outro fator que limita um pouco, não é, o contato com documentação. Sim, sim. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, então eu não poderia eu tenho isso tudo já digitalizado, tanto dos arquivos mais recentes como dos antigos, né? Mas eu não posso disponibilizar, franquear indiscriminadamente. É necessário pedir uma certidão daquele ato específico. Existem até alguns controles. Eu quero todas
as certidões de 1900 até 1910. Esses pedidos em lote também, eles têm que ter uma razão de ser, para não violar aí as proteções legais. Exatamente. Não é? A pessoa tem que estar tem que se entender o objetivo disso. Sim. Não é? E é bacana a gente pensar isso, né? A quantidade de documentos preservados, o que isso pode gerar, não só enquanto resgate histórico também, mas de compreensão de situações, não é? Eu lembro de uma discussão aqui, inclusive, que não se sabia o motivo, por exemplo, de nomes específicos de bairro, né? Aí você começa a descobrir que tinham pessoas na época que moravam e que tinham aquele sobrenome, você não tem mais nenhum parente que tem o sobrenome, mas você fala, opa, se tem alguém que tinha esse sobrenome, o bairro leva o sobrenome, né? Tudo indica que decorre daí. Sim. Né? Mas, enfim, de se ter de fato um resgate histórico consolidado, né? Balizado em documentos. Sim, nós temos lá a história da cidade, né? A história dos imóveis, história da vida das pessoas. Então, isso tudo é muito... E hoje em dia também acaba sendo muito útil até para as questões aí de cidadania, as pessoas que querem esse resgate aí histórico delas para adquirir outra nacionalidade. Tem sido muito comum e é hoje muito simples de se obter, muito fácil. O Pedro parabenizando aqui pelo trabalho, né, e pelas informações, e colocando, né, a gente falava muito da mudança legal, né? Como é que é a rotina de informação do público dessa mudança? Também é uma dificuldade. Olha, é difícil para nós até entender tanta mudança que acontece, porque além das leis, nós temos decisões administrativas, decisões judiciais, códigos de normas, códigos administrativos de Estado, em âmbito nacional, e muda, todo dia alguma coisinha muda. E é difícil, porque nós temos que rapidamente absorver isso e conseguir explicar para as pessoas. Especialmente porque que hoje pode fazer uma coisa que ontem não podia, ou vice-versa. Então, às vezes é difícil das pessoas entenderem, né, que muda tanto. Mas o direito, nós trabalhamos aí com direito, não tem jeito. Ele é muito dinâmico, acompanha a vida. E eu digo que ele está sempre em atraso com o que acontece na vida, né? Então, a dinâmica social... ela é tão rápida e o direito vai tentando alcançar. Então, é isso, é a partir de pessoas, de julgadores, de legisladores que tentam correr atrás aí da realidade social e a gente corre atrás para aplicar, porque nós só podemos aplicar o que a lei autoriza dentro de um cartório. Nós não temos aí um campo muito grande de abertura como tem no judiciário. Então, nós trabalhamos aí limitados na lei e tentar explicar isso para as partes. Exatamente. E muitas vezes isso, né? As pessoas na sua rotina não têm um contato tão grande com o cartório. E às vezes tem hoje, vai ter daqui 10 anos e fala assim, olha, mas não era assim, né? E precisa entender que tem uma dinâmica e às vezes até de um mês para o outro, não é? Surge uma regra nova e você tem uma mudança. Sim, surge. Ou às vezes até, minha vizinha fez, por que eu não posso? Né? Porque mudou, hoje em dia não é mais assim. Mas a tendência hoje é de facilitar as coisas. Então, as alterações legislativas, do meu ponto de vista, estão vindo aí para o bem, para ampliar as possibilidades. Então, nós temos grandes mudanças na união estável, com relação ao nome da pessoa, ou documentos, formas aí de se escriturar um imóvel cada vez com mais segurança, com mais dinamismo. Então, as alterações vêm aí para facilitar. E aí a gente pensa isso, né? A própria união estável era um termo que não existia juridicamente há alguns anos, não é? Se evoluiu para a questão da união estável e hoje a gente vê avanços, inclusive, nessa própria estrutura de união. Sim, e uma mudança muito... Cada vez mais a união estável, ela é reconhecida, né, desde 88 como uma entidade familiar, uma forma de se constituir uma família ao lado do casamento, mas ela sempre é uma situação informal. Quando a gente vê, já está em união estável. E hoje em dia,
ela está praticamente equiparada ao casamento, inclusive no aspecto da formalidade. Então, muitos órgãos que a pessoa se declara convivente em união estável vão exigir um documento de união estável. Então, hoje nós temos escritura de união estável, registro de união estável no registro civil, todos os direitos, os deveres, praticamente todos equiparados ao do casamento. Inclusive no âmbito sucessório, havia uma diferença grande, o Código Civil dispõe de maneira diversa e o Supremo Tribunal Federal equiparou, então hoje é igual. Então é muita mudança em um curto espaço de tempo para a união estável. Exatamente. E é interessante pensar nisso, né? Porque de fato garantiu direitos que eram para a rotina das pessoas, né, e se entendia como direito básico, né? Olha, a gente está construindo um patrimônio junto, está vivendo junto, em tese, tudo isso, não é, se um partir pertence ao outro, mas faltava documentação e faltava legalidade para isso, né? Então, muitas vezes as pessoas conviviam em união, uma união estável, por décadas e acabavam não tendo direitos conquistados. Mas hoje nós temos inclusive o oposto, as pessoas querendo o oposto disso também. As pessoas, olha, eu vivo com tal pessoa, mas eu não quero ficar em união estável. Se eu quisesse esses direitos, esses deveres, eu teria me casado, então eu não quero. Então, eu falo que a dinâmica é tão grande, né? A vontade e aí você tem a possibilidade das pessoas disso, de registrar isso. Hoje a gente tem o chamado contrato de namoro, que é bem polêmico, né? Muitos entendem que não é nem possível isso, alguns doutrinadores. Mas na prática é possível, a gente faz. Eu particularmente não vejo problema nenhum, nada mais é do que a declaração de que, olha, eu estou com uma pessoa, mas eu não quero dividir meu patrimônio, não quero que incidam as regras. A grande dificuldade é que o ser humano muda de ideia muito rápido. Então, hoje ele não quer viver em união estável, amanhã ele quer. E aí, o que ele tem que fazer? Voltar no cartório, fazer outro documento? Às vezes não dá tempo, né? A vida é tão dinâmica que quando vê aquele namoro já virou união estável, um deles já morreu, e aí, enfim. E ficam esses problemas para a gente resolver. Exatamente. E por mais dinâmico que seja hoje, você tem a dinâmica burocrática aí de conseguir organizar tudo isso. É lógico que hoje a gente tem uma facilidade maior de alteração, né? No sentido, olha, fizemos desse jeito, meses depois mudamos de ideia, mas também, né, tem que ter um pouquinho de calma. Não pode mudar de uma semana para outra, toda semana, né? Enlouquece o pessoal do cartório aí nesse trâmite. Também é bacana a gente pensar, não é, de toda essa evolução processual, da rotina de trabalho, como você coloca a questão da própria equipe, né, que muitas vezes está na linha de frente, está no atendimento direto, e que ainda se surpreende com situações. Todo dia. Todo dia. Se a gente sentar ali para ficar contando os causos que aparecem no cartório, são surpreendentes, né? Mas é o que acontece, é a vida, é o dia a dia, né? A vida como ela é o dia a dia nosso do cartório ali. Igor, também parabenizando pelo trabalho e em especial aí pela qualidade do atendimento das equipes aqui nos cartórios do município. E falando justamente disso, né? De muitas vezes as pessoas não terem a paciência para compreender que não é uma vontade do funcionário, e sim uma questão legal de procedimento. Sim, não, na maioria das vezes a gente quer ajudar, quer resolver o problema das pessoas. Eu até brinco com eles, falo, eu não posso ficar ali no balcão, porque senão eu deixo fazer tudo. E a gente fica com dó, a gente quer resolver o problema das pessoas, mas a gente esbarra aí em questões realmente legais e que não dá para fazer. Exatamente. Dentro da dinâmica aí de trabalho, né, é interessante a gente pensar a dimensão de equipe também para atendimento, não é? A gente sabe que tem uma equipe bacana, mas às vezes a demanda, e tem questão de sazonalidade, tem período que tem mais procura? Tem. Isso é difícil. E assim, não é nem aqui só, né, uma brincadeirinha, mas durante o dia, ao longo do dia é engraçado, que ou o cartório está vazio, ou resolve todo mundo ao mesmo tempo e aí fica lotado. Então é muito difícil, né? Eu falo, nossa, às vezes se eu colocasse 10 funcionários ali no balcão, não daria conta de atender.
só que ao mesmo tempo, às vezes, ficam 3 ociosos ali. Então, é bem difícil de administrar isso. E existe também a sazonalidade ao longo do ano. Então, agora, por exemplo, final de ano é uma época de muito movimento, principalmente na parte de escrituras e registro de imóveis, né? Porque todo mundo quer resolver tudo, porque vai encerrar o ano por conta de imposto de renda. Eu já conversei até com alguns colegas aqui da região, que parece que também meses de agosto, não sei se tem alguma coisa a ver com safra de cana, também são meses de maior movimento. Então, mas é um pouquinho uma montanha-russa, assim, é bem difícil de identificar isso. De identificar até para mensurar a equipe e tudo mais. Perfeito. Mas é interessante isso, né? Entender que tem essa dinâmica, não é? Que de fato está ligada a uns fatores, receita e etc., mas também essa impossibilidade de previsão, que é isso, né? O horário que as pessoas vão ao longo do dia, né? Que não tem a ver somente com, vou usar meu horário de almoço né? Às vezes quem já passou pelo cartório vê isso, né? Tem hora que você está lá 3h30 da tarde, que é um horário, né? E lota sem razão específica. Sim, Augusto também parabenizando pelo trabalho e perguntando, período eleitoral impacta para vocês? Municipal? Não, nesse último aqui, acho que não muito. Tem um movimento um pouquinho maior, mas não é também tanto assim. É porque muitas vezes também, acho que no passado se tinha muitas vezes, né, que tirar alguma documentação. Hoje é tudo eletrônico, tudo quase. Eletrônico, então facilitou demais aí essa ação, né? Porque antes era guichê e era né, aguardar aí a liberação. Essa questão do eletrônico, a Elaine faz uma pergunta interessante, né? É o sistema que libera ou tem uma pessoa dando ok nesses documentos no eletrônico? Depende do documento. Se os atos de reconhecimento de firma por autenticidade, de escrituras, são feitos diretamente com o funcionário via videoconferência, e é o funcionário que dispara os links para as pessoas assinarem. E nós temos um outro serviço que é o de reconhecimento de firmas, vamos dizer assim, que é automático. Isso pode ser feito 24 horas aí por dia, 7 dias na semana. Mas o que ele tem aí de notarial, de segurança, é a identificação prévia daquela pessoa. Então, eu vou gerar um certificado para aquela pessoa, fazer uma videoconferência, gerar um certificado notarial para ela. E a partir disso ela consegue assinar os documentos dela através desse certificado. E aí, a partir desse momento, não tem mais o crivo de análise documento a documento. Eu nem sei que documentos que estão sendo submetidos a isso. O que eu sei e o que eu atesto é que aquela assinatura eletrônica daquela pessoa assinou aquele documento e que aquela assinatura pertence a determinada pessoa. Então, eu não tenho uma análise do conteúdo do documento. Então, tem essas duas hipóteses aí. Perfeito. Também aqui o Rogério, né, a gente falando aí de reconhecimento de firma, ele perguntando as diferenças, não é? Porque às vezes vai se fazer um reconhecimento e pergunta, é assim, é assado, né? Por que essas diferenças? E para o cidadão comum, assim, que às vezes fica perdido e não sabe qual solicitar. Tá, reconhecimento de firma nós temos 2 tipos, né? Por semelhança e por autenticidade. Por semelhança é aquela que eu te contei ali um pouquinho nos blocos anteriores. Chega um documento, um terceiro leva um documento que ele assinou até o cartório vai comparar. Vou olhar a assinatura que está aqui no documento e olhar na minha base de dados, no padrão que eu tenho. Bateu, é semelhante, então por isso que ela se chama por semelhança. Aí eu vou reconhecer firma. Ela tem um nível de segurança um pouco mais baixo, vamos dizer, porque eu estou comparando as assinaturas. Que é o que acontece no eletrônico também, que eu só estou dizendo aquilo, que aquele certificado assinou aquele documento. Já no autenticidade, a pessoa que assina o documento tem que comparecer até o cartório, então, além de identificar a assinatura, eu identifico a pessoa, eu vejo que ela mesma compareceu até o cartório e ela assina também um livro que fica arquivado, um livro interno do cartório. Então, eu vou ter aí esses 3 padrões da pessoa, né? Assinatura no documento, assinatura no cartão e assinatura no nosso livro. Perfeito.
Então, por isso, a questão prática aí do questionamento sempre, né? Por alguns órgãos, e a gente sempre pergunta também, porque a depender de onde a pessoa vai levar o documento, a gente já sabe se vai ser exigido por semelhança ou por autenticidade, até no intuito de ajudar um pouquinho, porque a gente sabe que a pessoa não sabe. Então, é semelhança, é autêntica? Não sei. Onde que você vai levar? É no Detran, porque eu vou transferir meu veículo. Então, a gente já sabe que é uma firma autêntica, a pessoa tem que estar presente. Perfeito. Bom, quando se pensa aí, né, na dinâmica de atividades, aquilo que a gente falava no início, muitas pessoas vão tomar consciência, né, que aquela atividade é desenvolvida no cartório e vão buscar isso quando tem necessidade, não é? Então, acho que por mais que se explique, que se tenha uma rotina de falar sobre, é no dia a dia mesmo que esse contato acontece e que essa interação com o cartório se dá. Mas eu acho importante que as pessoas, né, conheçam um pouco e entendam desse dinamismo que tem tido nos últimos anos, da evolução que teve, do quanto a digitalização melhorou, não é, esse contato, e em especial entender que os profissionais, que a equipe está interessada assim, na solução do problema até o limite legal, né, e que conseguir ajudar mais ou não depende deles, mas sim da lei. Sim, com certeza. Nós estamos aí sempre à disposição para fazer tudo que for possível para solucionar mesmo a vida das pessoas. As minhas portas lá no cartório também sempre abertas para atender e quebrar a cabeça junto com as pessoas aí achando a solução. Exatamente. E às vezes é isso mesmo, né? Olha, às vezes vai precisar de uma burocracia a mais, às vezes o caminho é um pouquinho mais complicado, mas é difícil ter algo que seja insolúvel, né? Tem sempre um caminho, é que às vezes precisa de um bocadinho mais de burocracia para resolver. Sim, né, a gente nunca gosta, mas em algumas situações a gente tem que encaminhar, orientar as pessoas aí para o judiciário, aquelas questões que não são possíveis de serem resolvidas dentro do cartório. Mas são raros os casos que a gente vai para esse caminho, né? Hoje nós temos uma gama aí de soluções muito ampla. E também, eu acho que, né, até para a gente finalizar, justamente porque quer se dar a solução do problema, né? É o tipo de estrutura que não tem jeitinho, não existe solução provisória, né? É resolver ou resolver. Sim, e até o que a gente estava falando também no intervalo. Depois que está registrado, depois que a sua escritura está feita, está registrada, dificilmente vai ter algum problema, dificilmente você vai ter alguma dor de cabeça. Então, às vezes, as pessoas deixam, né, de enfrentar, vou até o cartório resolver, vai dar trabalho, mas trabalho mesmo dá não resolver, né, não deixar aquilo de acordo com a lei, documentado, tudo certo, poder dormir tranquilo. E o nosso trabalho é esse, é descascar abacaxi, né? Então, a gente gosta disso, pode levar as pastinhas lá cheias de documento velho, antigo, em plastiquinho, que a gente adora fuçar. É isso. Gratidão pela participação conosco, por dispor um pouquinho do tempo aqui que já está apertado para falar com a comunidade, mas fica sempre esse espaço aqui para levar um pouquinho do trabalho, né, dos cartórios para a população. Eu que agradeço demais o convite e também estou sempre à disposição, cartório sempre de portas abertas.